Este curso tem por objetivo ajudá-lo a aprofundar os seus conhecimentos a respeito do Microsoft Word, o editor de textos mais utilizado no mundo. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Escolha o que deseja fazer, ou peça ajuda de seu professor. Aprenderemos nesta aula a controlar alterações feitas por vários autores em um documento do Word. Com o uso cada vez mais comum de formas de compartilhamento de ideias e informações, você pode se deparar com a seguinte situação. Você talvez esteja trabalhando em um documento que outras pessoas também terão que editar, contribuindo com suas ideias e sugestões. Mas você não tem tempo para comparar linha por linha e ver o que foi alterado. Então, como fazer isso sem perder tempo e tendo o controle das alterações feitas no seu documento original? O Word nos permite fazer o controle de alterações feitas por outras pessoas no nosso documento. E para usarmos os recursos de controle de alterações, usamos a guia Revisão. Assim, clique sobre ela. Aqui nos grupos Controle e Alterações, temos os recursos necessários para controlar o que é modificado no documento. Antes de acionarmos o controle de alterações, alteraremos algumas configurações desse recurso. Para isso, clique sobre o botão Opções de controle de alterações. Ótimo! Nesta caixa de diálogo podemos observar quais itens serão marcados no texto caso ele seja alterado. Vamos manter estas opções selecionadas e iremos alterar como essas marcações serão exibidas no texto. Para isso, clique no botão Opções Avançadas. Agora podemos visualizar as configurações pré-definidas de todos os níveis de alteração que são indicados no texto através de marcações como efeito para fonte e cor. Por exemplo, aqui na seção Inserções podemos determinar qual efeito de fonte será aplicado a uma nova palavra ou frase inserida no texto. Vamos fazer as modificações para que você conheça melhor o funcionamento do recurso. Clique sobre a caixa de listagem Inserções. Nesta lista de opções, vamos selecionar o efeito duplo sublinhado. Escolha então clicando sobre ele. Vamos manter para a marcação de exclusões o efeito taxado. Mas vamos aplicar um efeito para alterações feitas na formatação do texto. Assim, clique na seta da caixa de listagem e selecione o efeito negrito. Ótimo! Por enquanto faremos apenas essas alterações. Confirme com um clique em OK. Para confirmar, novamente clique em OK. Após configurar a forma como as alterações serão mostradas no texto, precisamos ativar o controle de alterações antes de começar a edição. Para fazer isso, usamos o botão Controlar alterações. Assim, clique aqui para ativá-lo. Perceba que, quando você clicou no botão para ativar a ferramenta, o fundo do botão mudou de cor. Isso significa que aquela função está ativa e, portanto, todas as alterações feitas a partir daquele ponto serão monitoradas e marcadas. Ao clicarmos novamente no botão mencionado, o Word desligará o controle de alterações e qualquer texto inserido ou apagado não será mais marcado. Mas não faremos isso por enquanto, já que temos que fazer as alterações antes. Para começar, clique aqui e arraste até aqui.
Agora pressione a tecla Delete. Pronto, note que a parte do texto que excluímos está marcada com o efeito taxado. Vamos inserir uma nova palavra no texto. Digite o seguinte, com o espaço no início, colaborem. Você lembra que acabamos de definir o efeito duplo sublinhado para as novas inserções no texto? Aqui está a palavra nova que inserimos, já marcada com o efeito que definimos. Ao ativarmos o botão Controlar alterações, o programa vai inserir marcas coloridas que mostram onde você excluiu e inseriu o texto, ou mesmo onde foram feitas mudanças na formatação do documento. Além disso, o Word marca todas as alterações feitas por qualquer pessoa no documento e mostra para você onde elas estão, exibindo uma linha ao lado da margem. Mas note que temos a mesma cor para duas ações diferentes, o que pode gerar certa confusão na hora de corrigir o documento. Para alterar isso, clique no botão Opções de controle de alterações. Agora clique em Opções avançadas. Ótimo! Você pode mudar a cor e outras formatações usadas pelo Word para marcar o texto e os elementos gráficos modificados. Se você não atribuir cores específicas para alterações feitas por diferentes revisores, cada alteração do revisor aparecerá com uma cor diferente no documento. Isso permite que você controle vários revisores. Clique na seta da caixa de listagem Cor. Vamos selecionar a cor azul para alterações relacionadas a inserções no texto. Clique sobre ela. Agora vamos definir uma cor também para as exclusões feitas no texto. Clique nesta seta da caixa de listagem Cor. Clique aqui e arraste até aqui para vermos mais opções. Agora selecione com um clique a cor violeta. Pronto, já definimos as alterações para marcações de inclusões e exclusões no texto. Vamos alterar também a cor para alterações feitas na formatação do texto. Aqui no grupo Formatação, clique sobre a seta da caixa de listagem. Dê um clique aqui e arraste até aqui para vermos mais opções. Clique sobre a opção amarelo. Pronto, vamos confirmar as alterações. Dê um clique em OK. Clique em OK novamente. Pronto, as alterações agora são exibidas nas cores que definimos nas configurações. Digamos que você só recebeu essa alteração no documento feita por outro autor e precisa imprimir rapidamente o documento. Dê um clique na guia Arquivo. Em seguida, clique na opção Imprimir. Só que agora, na visualização de impressão, você nota que as marcações também estão sendo exibidas. O que não é nada apropriado para a impressão do documento final. Mas você pode controlar também a exibição das marcações no texto. Para isso, clique aqui. Agora clique no botão Mostrar marcações. Nesta lista podemos desmarcar os tipos de marcações que estão no texto. Clique sobre Inserções e Exclusões. Pronto, note no texto que as marcações foram ocultas. Assim você já sabe como imprimir seu documento sem as marcações de alterações, não é mesmo? Vamos voltar a exibir as marcações para assim continuarmos a visualizar as alterações feitas.
Dê um clique aqui. E clique novamente em Inserções e Exclusões para ativá-las. Pronto, esta ferramenta é realmente eficiente no controle de modificações no seu texto. Você pode também visualizar um detalhamento das alterações. Podemos fazer isso usando o painel de revisão. Dê um clique sobre esta seta. Agora, para selecionar a opção vertical, clique aqui. Muito bem, o painel de revisões é exibido aqui ao lado do nosso documento. Nele podemos acompanhar todas as alterações que são classificadas por tipo de alteração, como o texto que foi excluído. E ainda a outra palavra que foi inserida no documento. Clique aqui para expandir o menu de revisões. Aqui está o detalhamento de quantas alterações foram feitas de acordo com o tipo. Temos uma inserção e uma exclusão até o momento. Vamos fazer mais uma alteração no texto para você acompanhar pelo painel de revisões. Clique neste ponto e arraste até aqui para selecionar esta frase. Agora clique no botão do efeito itálico. Note que a frase está marcada com o efeito que aplicamos. Mas, além disso, ela foi marcada com as configurações de alteração para formatação de texto que definimos com o efeito negrito e com a cor amarela. Note aqui no painel de revisões que a marcação para formatação possui uma alteração. E aqui abaixo você pode ver o detalhamento da alteração que foi feita na fonte do texto. Vamos fazer mais uma alteração no texto que está relacionada ao compartilhamento de sugestões. Deixe que eu selecione algumas linhas para nós. Ótimo, digamos que um amigo seu escreveu esse texto e lhe enviou por e-mail para que você analisasse para ele. Ao ler o documento, você acha interessante que esta parte que está selecionada contenha marcadores, por exemplo. Ao invés de fazer a alteração diretamente no documento, sem saber se o seu amigo vai gostar da alteração ou não, você pode inserir um comentário indicando a ele que tal alteração seria interessante no texto dele. Dê um clique sobre o botão Novo Comentário. O comentário foi inserido indicando o autor do documento, que no nosso caso é o aluno SM. Como o cursor já está posicionado, basta você digitar o seu comentário. Digite o seguinte: inserir marcadores. Ótimo, observe aqui a sua anotação. E veja no painel de revisões a nova indicação de alteração no documento. Ao ler o documento, o autor poderá decidir se irá usar a sugestão do comentário ou não. Usando este recurso, você pode sugerir alternativas ao autor do texto, sem a necessidade de alterar o documento. Não faremos mais nenhuma alteração neste documento. Assim vamos interromper o controle de alterações. Para isso, clique aqui. Pronto, agora as alterações não serão mais controladas no texto. Vamos fechar também o painel de revisões. Dê um clique aqui. Agora precisamos decidir quais alterações serão mantidas e quais não serão usadas em nosso documento.
Nesta tarefa usaremos o grupo Alterações. Caso você tenha um documento que contenha muitas páginas, é recomendável que você comece as correções no início do texto e assim poderá controlar melhor as alterações. Antes, nos levarei ao início do documento. Então, clique aqui para posicionar o cursor. Vejamos qual será a próxima alteração indicada. Clique no botão Próxima alteração. Note que a alteração controlada é indicada com uma seleção. Agora precisamos decidir se iremos manter essa alteração ou não. Clique sobre a seta do botão Aceitar. Neste botão temos as opções para aceitar as alterações no documento, incluindo se queremos que todas as alterações sejam aceitas de uma só vez. Mas não iremos fazer isso, pois pode haver alterações que nós não queremos manter. Assim, clique sobre a opção Aceitar e passar para a próxima. Pronto! A alteração foi mantida e a próxima já foi selecionada pelo programa. Agora vamos apenas clicar nesta parte superior do botão Aceitar para aceitar a alteração selecionada e passarmos para a próxima. Clique na parte acima da seta. Não manteremos essa alteração na formatação do texto. Clique sobre a seta do botão Rejeitar. O comentário foi selecionado como próxima alteração. Iremos manter o nosso comentário, mas vamos ocultá-lo no documento. Clique sobre o botão Mostrar marcações. E agora clique em Comentários para desmarcar. Pronto, a edição do nosso documento feita por várias pessoas foi encerrada. Mas e se depois de todo esse trabalho você desligue o computador e se esqueça de salvar seu arquivo? E se a energia acaba sem que você tenha salvado as alterações no documento? Para não perder todo o nosso trabalho devido a situações como estas, devemos manter a opção Auto-recuperação ativada no Word. Para ver como funciona, clique na guia Arquivo. Agora clique em Opções. Clique na opção Salvar. A função Auto-recuperação do Word salva automaticamente cópias de segurança dos seus documentos. Ela salva o seu trabalho em intervalos de tempo pré-determinados e, caso algo aconteça, assim que você ligar o computador novamente, seu trabalho estará disponível. O problema é que o Word tem como padrão salvar o arquivo a cada 10 minutos. Mas neste local podemos determinar o intervalo de tempo entre cada auto-recuperação. Dê um duplo clique aqui para selecionar. Vamos definir que a cada 1 minuto, uma cópia do nosso arquivo será salva. Assim digite o seguinte: 1. Aqui você pode ver o local no seu computador onde os arquivos de recuperação são salvos. Caso queira alterar o local onde suas cópias de segurança serão salvas, basta clicar em Procurar e escolher o local de seu computador no qual você deseja que elas sejam salvas. Por enquanto, apenas clique em OK para confirmar as alterações. Muito bem, já configuramos as opções de salvamento do nosso arquivo. Agora, a cada 1 minuto, uma nova versão deste documento será salvo, preservando assim as alterações que forem feitas. Vamos visualizar as versões atuais desse documento? Para isso, clique na guia Arquivo. Aqui estão as versões que foram salvas automaticamente. Vamos abrir este último arquivo para você visualizar que é o mesmo arquivo que estamos editando.
no entanto, com as alterações anteriores a esta versão. Clique sobre ele. Ao abrirmos uma versão salva automaticamente, podemos visualizar esta mensagem que nos informa que há uma versão mais recente disponível. No entanto, iremos comparar esta versão salva automaticamente com a que estamos editando, que é a mais recente. Então clique no botão Comparar. Nesta mensagem, apenas clique em Sim. Pronto, um novo documento foi gerado contendo tanto as alterações mais antigas quanto as alterações recentemente feitas no documento que estávamos editando. Você pode comparar cada conteúdo e analisar o que deseja manter, ou não, para o documento final. Você pode salvar esse documento de comparação caso você queira. No momento não iremos fazer isso. Clique aqui para fechar essa comparação. Clique também no botão Fechar dessa versão. E aqui está o documento que editamos durante a nossa aula e aplicamos todas aquelas alterações. Agora, controlar a edição e as versões dos seus documentos será uma tarefa rápida para você. Espero que possa aproveitar bem o que aprendeu nesta aula. Olá! Nessa aula, vimos como podemos ter controle das alterações feitas em nossos documentos compartilhados. Vimos como podemos definir a forma que as marcações de alterações serão exibidas e aprendemos a ocultá-las para imprimir nossos documentos. Além disso, conhecemos o painel de revisões e a função autorrecuperação. Não se esqueça de praticar. Até logo! Chegamos, assim, ao final de mais um tópico. Se você tiver alguma dúvida, reveja o tópico ou solicite a ajuda de seu professor. Clique no botão Próximo Tópico para dar sequência em sua aula.